Olá! Uma das dúvidas que tem certamente aqui pegado de surpresa alguns de nós que usamos aqui o Blender 3D é como criar uma imagem com um fundo transparente, aquela famosa imagem que a gente vai utilizar para sobreposições em outras imagens aí nos nossos trabalhos. Há uma certa dúvida e nós vamos tentar entender aqui o funcionamento desse procedimento junto ao Blender 3D. Nós vamos aproveitar esse objeto cúbico e aqui onde eu tenho um cursor 3D que está bem no centro, eu vou usar o atalho Shift A e vou adicionar um objeto do tipo aquele monkey, que é aquela macaquinha Suzanne. Ela já foi adicionada, ela está aqui no centro. Para nós enxergarmos, nós vamos encostar o cursor na sua seta de locomoção azul e arrastando para cima. Nós vamos trazer a macaquinha cá para essa parte superior. Vamos aproximar um pouquinho aqui a nossa visão. Para melhorar aqui essa aparência da macaquinha, na sua malha, nós vamos usar aqui na lateral esquerda, na guia Tools, aquela opção chamada Smooth. A gente suaviza a malha da macaquinha e para melhorar mais ainda, vamos aqui na barra de propriedades que fica na direita e vamos selecionar o ícone de modificadores, que é a chave inglesa. Vamos clicar em Add Modifier e vamos adicionar para essa macaquinha um Subdivision Surface. Veja que eu consigo aqui alisar a malha e deixar a macaquinha com uma aparência bem mais legal. Aqui está o modificador, vamos aplicá-lo clicando em Apply. Vamos apenas mudar o nosso ângulo de perspectiva, já que estamos vendo a macaquinha pela perspectiva de usuário. Aí vamos clicar aqui em View e vamos botar a visão de frente. Com a visão de frente, para termos uma visão melhor aqui dos dois objetos, nós vamos usar também o modo, clicando em View, do tipo ortográfico. Com isso a gente consegue enxergar a macaquinha em um formato bidimensional, que é o modo ortográfico. Eu vou aqui aproveitar, encostar o dedo na tecla Shift e pressionando o botão do meio do mouse eu consigo arrastar minha tela, fazendo com que a macaquinha e o cubo fiquem aqui bem no centro. Nós vamos agora dar materiais a esses dois objetos. Por exemplo, a macaquinha selecionada, eu vou clicar no ícone de material, vou clicar em New, e aqui nessa guia de Fuse, clicando nessa caixinha branca, eu vou dar uma cor para esse macaquinho com tonalidade azul. Da mesma forma, eu vou selecionar com o botão direito o cubo, e com esse cubo adicionado, notem que o próprio programa já colocou para ele o material inicial. Eu só vou clicar aqui em Diffuse e vou usar uma cor vermelha. Com os dois objetos aqui com cores diferentes, eu vou agora fazer com que a câmera, que é a ferramenta aqui principal para nós enxergarmos a renderização do projeto, que ela venha aqui para frente, da mesma forma que nós estamos enxergando esses dois objetos. Isso é possível. Eu posso usar o Ctrl Alt 0 ou posso clicar a barra de espaço e digitar, por exemplo, a palavra Align. Note que eu tenho aqui a opção chamada Align Camera to View. Veja que o atalho aqui é o Ctrl Alt 0. Clicando, eu consigo trazer a câmera da nossa lente assim de frente para os dois objetos. Para dimensionar essa área junto a esse retângulo que é a lente da câmera, nós vamos aqui, primeiramente, eu vou dar o zoom, que é o botãozinho do meio do mouse para cima, para aumentar aqui a nossa visão da câmera. E vou clicar a tecla N para abrir o painel de propriedades da 3D View e vou selecionar essa opção aqui, Lock Camera to View. Clicando nela, notem que a câmera com seu contorno agora laranja nos informa que a mesma está travada. Eu vou clicar a tecla N para desativar o painel e vou dar um zoom com a rodinha do meio do mouse para baixo para fazer com que os dois objetos sejam enxergados dessa forma. Para termos uma visualização melhor aqui desses dois objetos, nós vamos mudar a nossa visão aqui para a visão de topo. Eu tenho uma lâmpada aqui, vou selecioná-la com o botão direito, vou trazer essa lâmpada aqui para frente do objeto e para a câmera, e dando Shift D, eu faço uma cópia dessa lâmpada e deixo as duas lâmpadas aqui nesse ponto. Usando o botão do meio do mouse pressionado, eu consigo dar um giro orbital. Eu vou trazê-las para que elas fiquem aqui de frente para a macaquinha e o cubo. Se viermos aqui para olharmos a visão de câmera, dessa forma que nós vamos enxergar os dois objetos. E se dermos uma renderização, clicando em F12 ou aqui em cima em Render Image, vocês vão notar que
A renderização ela procede da seguinte forma. Ela tem a macaquinha com a cor azul, tem um cubo com a cor vermelha e o fundo é esse cinza, que vocês vão ver que ele é representado, deixa eu selecionar aqui qualquer um dos objetos, por essa cor que se encontra aqui ó, no ícone de World, que é o ambiente. É esse cinza aqui que está fazendo o fundo aqui da nossa imagem. Então, para alterar essa cor de fundo, eu posso usar essa cor Horizon aqui e utilizar uma cor qualquer, por exemplo, um verde. Se eu der o Render, veja que a imagem de fundo é um verde. Se eu mudar aqui para um vermelho, dando um Render, vocês vão ver que a cor de fundo é um vermelho. E se eu clicar aqui no preto, a imagem de fundo aqui, dando um Render, é um preto. Ótimo. Para nós criarmos a imagem desse projeto que nós fizemos, nós podemos fazer o seguinte, nós vamos entrar aqui no ícone Scene, que representa um render, que é a máquina fotográfica. Veja que eu tenho o nome aqui da propriedade. E tenho aqui essa opção Render. Aqui nessa guia Dimensions, como nós já vimos aí em diversos tutoriais, a gente tem como selecionar que tipo de resolução nós queremos aí para a imagem ou para o vídeo. Por exemplo, eu vou usar aqui o HD TV 1080. Isso aqui eu tenho uma resolução de 1920 por 1080 pixels aqui na tela. Aqui a gente pode simplesmente vir aqui na guia Output para escolher que tipo de arquivo a gente queira gravar aí na nossa imagem. Veja que eu estou utilizando aqui por padrão no meu aqui a opção de gravar em vídeos do tipo MOV. MOV são vídeos, né? Então eu posso usar o AVI JPEG, o RAW, o FrameServer, todos esses aqui possíveis. Mas como eu quero fazer uma imagem com fundo transparente, eu tenho que vir aqui nessas duas colunas da lateral esquerda, a do meio e a esquerda, por exemplo, e escolher que tipo de arquivo de imagem eu quero gravar. Como eu sei que a imagem PNG é uma imagem que vai gerar um fundo transparente, eu posso escolher aqui a extensão PNG. Clicando nela, vejam que quando eu clico, essa imagem PNG ela traz três opções aqui. BW, que é o Black White, a preto e branco. O RGB, que são as três cores de vida, né? O vermelho, o verde e o azul. E eu tenho o RGB A. O que é esse A que aparece aqui no RGB? É o alfa. Pois é com o alfa que nós vamos fazer o efeito aí de transparência nesse fundo. Se eu quiser, por exemplo, aqui criar a imagem desse projeto, eu posso utilizar a opção Animation para gerar uma imagem, já que eu escolhi a saída como uma imagem. Porém, se eu for utilizar aqui nessa opção Frame Range, Start Frame 1, End Frame 250, na hora que eu criar a animação aqui, o que o programa vai fazer é utilizar esses 250 frames aqui e criar 250 imagens dessa cena que nós fizemos. Então, para poder eu gerar apenas uma imagem, basta que eu modifique aqui nesse frame range o start e o end. Por exemplo, eu quero que o start seja 1 e o end frame seja 1. Eu vou usar apenas um frame. Com isso, eu gero apenas uma imagem do projeto. Então veja que eu utilizando apenas um frame, quando eu clico em Animation, essa é a imagem que vai ser gerada aqui pelo Blender, com 1920 por 1080 pixels. Eu posso fazer transparência com esse fundo preto? Posso. Mas na verdade o que eu quero aqui é que essa imagem ela já saia com fundo transparente para utilizar em algum projeto. Se eu, por exemplo, utilizar um programinha que eu tenho aqui gráfico, eu uso aqui o Photo Filter Studio. Existe uma diversidade de programas aí, a exemplo do Photoshop, do GIMP. Vocês podem utilizar qualquer programa de editoração gráfica. E eu tentar, por exemplo, vir aqui no diretório onde eu gerei, se eu carregar essa imagem, mesmo ela sendo uma imagem PNG, ela vai aparecer com fundo preto aqui no programa, tá vendo? Então, como é que eu faço para que essa imagem ela realmente consiga esse efeito aí de transparência? Vamos ver lá. O primeiro passo aqui, eu vou dar um ESC aqui para sair, é utilizar. Vocês vão vir aqui nessa guia, denominada Scene, que é da câmera. Vocês vão buscar uma guia. Eu estou utilizando o Blender Render, tá, pessoal? Uma guia chamada Shade. Tá vendo que essa guia aparece aqui? Para quem tem as últimas versões 2.7, vocês vão notar
que vai ter alguma diferença em relação às versões mais antigas. E aqui nessa guia Shading, observe que eu tenho essa opção chamada Alpha aqui, ó. E essa opção Alpha, eu posso trocar de Sky para transparente. Dando render da imagem, notem que agora o fundo não é mais preto, o fundo é transparente. Mas há um detalhe aqui, pessoal. Se eu tentar dar, por exemplo, a animação para gerar a imagem, vai continuar com o fundo preto. Exemplo, eu vou dar um animation aqui, já que eu tenho já toda pré-configurada. Apesar daqui aparecer em transparência, mas quando eu der o player para renderizar a imagem que eu criei, veja que a imagem manteve-se numa formatação com fundo preto. Se eu vier aqui novamente no programinha Photo Filter, eu vou apagar essa daqui, e tentar abrir aquela imagem que eu gerei com fundo transparente, olha o que é que vai acontecer. Aqui, continua com a cor preta. Então, qual é a dica aqui, qual é o macete? Para fazer com que essa imagem de fundo seja em transparência, nós vamos voltar para o Blender, é necessário que, além da gente ter mudado aqui em Shade a opção para transparente, a gente vem aqui, olha, tá vendo que ele está utilizando o RGB? Nós vamos mudar de RGB para RGBA, nós vamos criar o canal alfa. Então, clicando aqui, se eu der agora o processo de animação, clicando em Animation, nós vamos gerar aqui no modo transparente também. Porém, quando nós viermos dar o Play Rendered, veja que o fundo aqui da imagem já vai ser um fundo com transparência. Então vamos sair aqui do Blender e vamos entrar novamente no Photo Filter. Essa foi a imagem que nós geramos com RGB. Vamos ver a imagem que nós geramos agora com o RGBA. Veja que a imagem aqui já não tem aquele fundo preto, ela já está aqui com fundo transparente. E essa imagem aqui com fundo transparente, por exemplo, a gente pode... Eu vou copiar parte dela aqui, por exemplo. Vou selecionar essa parte e vou copiar aqui. Vou usar aqui, eu tenho um fundo background, que é uma imagem que eu baixei aqui. Se eu der o colar, veja que eu consigo sobrepor aquela imagem transparente sobre uma imagem de fundo e crio um efeito aí legal. Então, para que vocês possam conseguir esse fundo transparente aqui no Blender Render, basta que vocês venham aqui nessa guia denominada Shade, troque a opção Alpha de Sky para transparente e aqui vocês usem em Output, que é a saída, o formato PNG, clicando em PNG, e quando o PNG aqui abrir, ele vai abrir essas três opções. Vocês vão usar essa opção aqui, RGBA. Ele vai te permitir você salvar com o formato alfa. E aqui vocês criam o plano de fundo transparente para vocês, quando gerarem na animação a imagem, vocês aplicarem em sobreposições em outros projetos. Pode ser aplicado em vídeos, em imagens, etc. Agradeço aí a sua atenção no tutorial e até o próximo. Grande abraço.